Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu planetário virtual. Durante esse tempo de isolamento social, a gente está com o planetário fechado e a gente está desenvolvendo todas as nossas atividades de forma virtual. Então fica ligado nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e no Twitter do Planetário da Unipampa, que sempre lá às 15 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, a gente está lançando material novo. E a gente já começa com as nossas dicas do Stellarium. A gente já configurou ele, já mostrou algumas coisinhas nele e agora a gente vai mostrar mais um pouco. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Pego a rodinha do mouse, tiro o zoom e deixo todo o céu aparecendo lá. Ele está aqui marcando a data de 3 de abril. Quase 4 horas da tarde. Então a gente vai direto para o anoitecer, cliquei 1, 2, 3 vezes, a lua nascendo lá do outro lado, e daqui a pouco começam a aparecer as primeiras estrelinhas no céu. Vênus apareceu, Sirius é mais brilhante, apareceram aqui algumas chuvas de meteoros, vocês viram passando rapidinho também alguns satélites, dá para aparecer satélite também no Stellarium. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver esses comandos iniciais aqui. A gente pode marcar as linhas das constelações, os nomes das constelações, pode colocar aquelas representações bonitas das constelações. Primeiro a gente vai dar uma olhada aqui no Cruzeiro do Sul. Já localizaram o Cruzeiro do Sul aqui? Bem bonitinho. A gente fala que a gente pode achar o Sul com o Cruzeiro do Sul. Como é que funciona isso? Avança no tempo e vocês vão ver que ele está sempre apontando para essa região do céu aqui. A gente vai marcar com a grade equatorial, que todas as linhas se juntam no Polo Sul Celeste. E daí a gente vê que o Cruzeiro do Sul realmente está apontando para aquela regiãozinha ali do Polo Sul Celeste. Então a gente sempre pode usar o Cruzeiro do Sul, que está sempre apontando para o Polo Sul Celeste. Essa é uma das dicas de hoje. O que mais? Vou afastar aqui de novo. São 10 horas. Vamos avançar bem rapidinho o tempo. Porque daqui a pouco, lá para o lado do leste, de madrugada, nasceu Júpiter, Saturno e Marte. Presta bastante atenção, Júpiter, Saturno e Marte, que a gente vai começar a falar da astrofotografia e a gente vai voltar para esses caras aqui. Beleza? Aqui tem uma marcaçãozinha, o meu já está clicado. Se eu tiro, sai o nome dos planetas. Se eu coloco, eles voltam. Certo? Então, lá, 2 horas da madrugada, estão ali os planetinhas para a gente começar a observar. Próximo deles, a constelação de Sagitário. Ali, ó, constelação de Sagitário, bem bonitinha, e a de Escorpião. Vamos falar de algumas dessas constelações hoje. Mas então, vamos deixar agora o nosso querido Stellarium um pouquinho de lado e vamos começar a falar sobre astrofotografia. Então, pessoal, roda a nossa vinheta. Então a gente vai falar de câmeras fotográficas, beleza? A gente não está usando nem aquela mais simplesinha, nem sei se ainda tem dessas.
nem vai estar usando o telefone. Mas o princípio básico é o mesmo. A gente precisa que a luz entre pela lente da câmera. O que a gente vai fazer é captar a luz. A gente precisa enxergar no visor e também precisa captar no detector da câmera. Tá? Então, essa é a ideia básica. Tá? Só que a gente precisa regular essa entrada de luz para poder fazer uma astrofotografia. Então, tem duas formas básicas, fundamentais, para a gente regular a câmera fotográfica para fazer uma foto bem bonita. Se você quer usar o celular, pode usar, só que ele precisa ou ter o controle manual dessas operações, ou então a gente precisa baixar um aplicativo que dê para fazer esse controle manual. Uma das formas de controlar a quantidade de luz que entra é regulando essa abertura que tem na câmera fotográfica. Então, aqui a gente tem uma abertura de 2, que significa que ela abre muito, e aqui uma abertura de 22, que significa que ela abre muito pouco. Então aqui entra bastante luz e aqui entra pouca luz. Essa é a ideia do controle do obturador da câmera. Então, se eu quero tirar foto e está um dia muito claro, isso daqui é a minha configuração ideal. Se eu quero tirar foto de noite, eu já preciso ir a uma abertura muito grande. Outra forma de controlar, controlando a velocidade. Tá? Em geral, a câmera ela vem com uma velocidade de 1 sobre 1000 segundos, 1 sobre 500 segundos, então é uma fração de segundo aqui. E depois a gente vai indo para 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, né, podendo controlar isso. O que acontece é que os objetos vão começar a se borrar, porque eles não vão, dependendo do que você vai tirar foto, não vai ficar parado para tirar fotografia. E a gente vai estar falando aqui de controles de uma astrofotografia, por exemplo, que não tem um motor de acompanhamento, ou seja, ela vai ficar em cima do tripé paradinha. Como a Terra não para tirar fotografia, para a gente tirar a foto, ela segue girando. Então, se você deixar muito tempo de exposição, a gente vai ficar com a foto borrada. Tá? Então, em geral, para esse tipo de astrofotografia, a gente não usa mais que 15 segundos, alguma coisa assim, porque as estrelas já vão começar a ficar com tracinhos ao invés de ficar como pontos. Então, aqui vai 3 fotografias que eu fiz na frente de casa para a gente poder falar de astrofotografias. Então, nessa primeira fotografia, ele está sempre com uma velocidade de 1 sobre 80 segundos e aqui ele está com uma abertura de 3.5. Nessa segunda fotografia, uma abertura de 8 e na terceira fotografia, uma abertura de 14. Então, olha só, aqui, como ele estava muito aberto, ele captou muita luz. E olha como perde detalhes da fotografia. Eu não vejo as nuvens aqui e nem a cor do céu. Já aqui, 1 sobre 14, eu vejo as nuvens e vejo as cores diferentes do céu. Então, são 3 exemplos de fotografias com diferentes aberturas. E também a velocidade do obturador. Sempre agora com abertura de 8, 1 sobre 30 segundos, 1 sobre 120 segundos e 1 sobre 500 segundos. Então lá, 1 sobre 30, de novo, está claro. Beleza? Porque ele ficou muito tempo exposto. 125, já um pouco menos. E lá 1 sobre 500 segundos, foi bem rápida a fotografia, não saturou o detector da câmera. E a gente consegue ver o detalhe das nuvens e das cores do céu. A gente também pode controlar uma coisa chamada ISO. E aqui tem 2 exemplos, com ISO 400 e com ISO 1600. Diferentes controles também da nossa câmera fotográfica. E o que a gente vai poder fazer e do que a gente vai falar hoje? Eu fiz algumas fotos na última semana para mostrar, para fazer essa apresentação de astrofotografia. Então aqui a gente tem o Cruzeiro do Sul. Primeira coisa, você pode apontar a sua câmera para uma região do céu, deixa aí alguma coisa, né, ele com a máxima abertura, deixa alguma coisa entre 10 e 15 segundos de exposição, vai variando, vai testando para ver qual é a melhor no lugar que você está, longe de luz de poste, de qualquer iluminação, tá? Eu estava fechadinho no pátio de casa,
não tinha nada de luz na minha volta. É claro que tinha luzes de postes mais distantes, mas nos fundos de casa não tinha nada de luz. Então essa foto saiu bonitinha, o Cruzeiro do Sul. Aqui Alfa e Beta Centauro bem destacadas para você. Se você está a fim de colocar um personagem nessa sua história, presta atenção na seguinte dica. O personagem vai aparecer só um vulto escuro. Ao contrário dessa árvore que está lá atrás. Essa árvore está no pátio do vizinho, do outro lado do muro. Como tem alguma luz acesa lá, essa árvore está bem iluminada. Como não tinha luz nenhuma no pátio da minha casa, a minha filha ficou totalmente escura na foto. Ali atrás está a constelação do Escorpião, hein? Antares, bem bonita lá no céu. Para aparecer o personagem, então tem que botar uma luz iluminando esse personagem. Como eu fui correndo para tirar foto e tudo, né? Então fiquei um pouquinho borrado aqui. Eu estou usando uma lanterna. Para botar um pouco de luz no meu personagem, que nesse caso aqui sou eu. E a fotografia, na verdade, não fui eu que fiz, foi a dona Maria Catarina, minha filha querida. E lá no fundo a gente vê a constelação de Órion. Dá para brincar? Dá para brincar muito com a astrofotografia. Aqui eu não coloquei o céu junto lá atrás. A Maria estava brincando de escrever a primeira letra do nome dela. Como a fotografia vai ficar um certo tempo acontecendo, 10 segundos, dá tempo de pegar uma lanterna e fazer um desenho no céu. O que dá para a gente ver com uma câmera simples, tá, pessoal? Estou fazendo uma fotografia bastante simples. A gente consegue ver aqui as Três Marias e aqui eu consigo ver a nebulosa de Órion. Tá? A gente não vai ver detalhes dela. O que a gente vai ver é que aqui tem um borrão e não tem uma estrela. Se você pegar depois num editor de imagem e aumentar, der um zoom ali, você vai ver que não é um pontinho como os outros, vai ser mais um borrãozinho no céu, que é a nebulosa de Órion. E o que mais que dá para fazer? Tá lá o nosso Cruzeiro do Sul. Vamos fazer algumas marcações nessa fotografia. Então, eu vou deixar o Cruzeiro do Sul ali em detalhe dentro dessa caixinha amarela. Vou marcar 3 objetos na fotografia, para ter como referência. Espera aí que eu fiquei na frente de um deles aqui. O ar-condicionado, o topo da árvore e os prendedores que estão prendendo os lençóis que estavam secando. Vou fazer também a marcação da cruz, vou exagerar ela para mostrar para onde ela está apontando. E agora eu vou colocar outra fotografia em cima. De novo, a fotografia está na mesma posição, porque os 3 objetos que eu marquei estão na mesma posição, só que olha lá onde é que foi parar o Cruzeiro do Sul. Essa fotografia eu tirei 1 hora depois da fotografia anterior. Se eu marcar a cruz, eu acho o Polo Sul Celeste nesse ponto onde as 2 cruzes vão se cruzar. Beleza? Essa é uma brincadeira muito legal e simples de fazer com a astrofotografia. Só precisa manter a câmera na mesma posição. As 2 fotos têm que sair exatamente do mesmo lugar para facilitar um pouco o serviço. Senão daí depois tem que fazer ajuste na posição da imagem. Quando a gente aproxima do Cruzeiro do Sul, a gente consegue ver uma coisa muito legal. A gente consegue ver que a gente tem estrelas mais azuladas e estrelas mais avermelhadas. Não é à toa que essa estrelinha aqui do topo se chama Rubídia, porque ela vai ser mais avermelhada. As cores das estrelas têm a ver com a temperatura na superfície delas. Então, de certa forma, essa fotografia está medindo a temperatura na superfície dessas estrelas. Se tirar fotografia de Órion, do Escorpião, todas elas a gente vai ver uma diversidade de cores muito legal. E daí lá de madrugada, lembra que eu pedi para vocês cuidarem uma coisa para mim. Eu tirei essa fotografia aqui. Vamos deixar marcado, porque ela aparece aqui Júpiter, Marte e Saturno. E lá a constelação de Sagitário. Mas o que eu pedi para vocês olharem é que aqui a gente tinha Júpiter, Saturno e Marte. Né? E o que eu queria ver não era Júpiter, Saturno e Marte. Era Júpiter, Marte e Saturno. Isso porque eu fiz essa
fotografia há mais ou menos uma semana atrás. Então, em pouco tempo, a gente já consegue ver a diferença. Se a gente tem um ponto de referência, a gente consegue ver a diferença da posição de um astro, nesse caso aqui, do planeta Marte. Deixa seu like no nosso vídeo, curte o nosso canal e segue a nossa programação Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Beleza, pessoal? E não se esqueça, em tempos de isolamento social, fique em casa, fique conosco. Um super beijo para todos vocês.